Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos dar dicas sobre como fazer anotações. Essas dicas depois você vai ver em outros vídeos que são dicas preciosas para te ajudar na elaboração de diagramas, na elaboração de mapas mentais. Conforme eu for gravando outros vídeos dando outras dicas, você vai perceber isso. Então esse vídeo de hoje é um vídeo chave, ok? Então 5 dicas de como fazer anotações. Vamos à primeira dica. A primeira dica, leitura global. O que seria essa leitura global? Bom, então vamos ver. Essas anotações são específicas dentro do processo de estudo para anotações de coisas, obviamente, que você está lendo. Então, se você seleciona um texto, um material para estudar, você está fazendo a leitura deste material. Essa dica número 1 vale para isso. Você vai ver que as demais dicas elas vão ser utilizadas não apenas para leitura, mas também, por exemplo, para aulas ou videoaulas que você vem assistir. Ok? Então essa leitura global ela é uma leitura rápida. Para quem tem a leitura dinâmica, eu costumo dizer, aplique a leitura dinâmica, dê uma visualizada e geral no texto, leia muito rapidamente o texto apenas para reconhecer o tipo de texto, se é um texto complicado, se é um texto difícil, se é um texto fácil, se tem muitas palavras desconhecidas, termos que você não reconhece o significado, enfim. Feito isso, você já tem uma visão geral da informação, podemos ir para a segunda dica. Segunda dica é o que eu chamo de leitura analítica. Essa leitura já é uma leitura de análise e estudo. E aí dentro desse processo, é claro, você vai fazer anotações. Paulo Freire, quando fala a respeito de estudo, ele diz que o estudo tem a ver, entre outras coisas, com você criar uma relação de diálogo. Claro, se você está assistindo uma aula, essa relação de diálogo pode ser com o seu mestre, com o seu professor. Mas essa relação de diálogo acontece mesmo se você estiver lendo um livro, um material, um livro de estudo específico. Então eu sei que alguns que já estão mais acostumados com o estudo vão se reconhecer talvez fazendo isso. Talvez parte de vocês não façam isso, mas é algo que pode ser feito ou deve ser feito. Então estamos lendo e aí começamos a falar com a gente mesmo, né? É como se nós estivéssemos falando com quem escreveu o texto. Mas o que isso quer dizer? Qual o sentido disto? Qual é a conexão que essa informação tem com o link que o autor faz com o próximo assunto? Enfim, você vai fazendo perguntas para você mesmo, respondendo a essas perguntas e vai desenvolvendo esse diálogo com um objetivo principal dentro dessa leitura analítica, na minha visão, que é reconhecer dentro da estratégia que nós utilizamos também para a elaboração de diagramas e mapas mentais, uma bela de uma síntese que vai facilitar os seus estudos, você vai buscar palavras-chave. Ou seja, você vai lendo, por exemplo, no texto parágrafo por parágrafo, fazendo essa relação, tendo essa relação, esse diálogo com o autor do texto, e fazendo perguntas para identificar o que é chave neste parágrafo, o que é chave neste trecho do texto. E selecione uma palavra que depois você vai transcrever para o papel nas próximas dicas, mas você escolhe uma palavra que para você é a que representa melhor a ideia identificada neste trecho ou neste parágrafo do texto. Note que esta leitura analítica, vamos dizer que você está assistindo uma aula ou uma videoaula. Você faz essa leitura da aula. E à medida que o professor vai ensinando, ou a pessoa que está fazendo aí a videoaula, o palestrante, o youtuber, enfim, que está falando sobre determinado assunto que você está fazendo anotações, estudando essa informação, você vai reconhecer na fala deste camarada qual é a palavra-chave que ele utiliza ou que na sua visão diz respeito ao assunto trabalhado ou aquela temática específica daquele trecho de informação. No caso de você fazer isso em um estudo com um livro ou com um material didático, vamos à terceira dica, que eu acredito que facilite bastante e eu costumo fazer bastante isso. Marque texto. Canetinha marca texto.
Eu acredito que na hora de transcrever a informação é interessante. Eu gosto de fazer essa leitura analítica completa e durante essa leitura analítica eu reconheço a palavra-chave e marco texto com a palavra-chave. Há uma polêmica quando se fala sobre marcar texto. Eu já li alguns artigos de pessoas falando que isso é uma bobagem, que isso não funciona, que marcar texto é uma bobeira, que não tem nada a ver com estudo, não deve nem ser feito. Gente, eu uso, me traz resultados e a melhor forma é, né, longe de mim querer ser o cara que vai impor isso é regra, não, isso com certeza é, discordando de todo mundo. Eu acredito muito que o estudo também tem, na verdade como tudo na vida, é pessoal. Então eu acredito que você deva testar fazer e se para você não der resultado, não use. Mas se para você der resultado, continue usando. Ou seja, isso faz sentido para você? Para mim faz todo sentido. Então teste. E aí eu vou fazendo a leitura analítica, vou tendo esse diálogo, vou identificando as palavras e marco e dou sequência à leitura. Posteriormente a isso, eu vou para a quarta dica. Então, preste atenção. Algumas pessoas talvez prefiram já ir identificando as palavras-chave e logo na sequência transcrevendo para um papel, para um caderno de anotações onde você vai montar a sua síntese ou vai colocar todas as suas anotações dos estudos que vem fazendo. Enfim, eu gosto de, principalmente se eu pego livros, por exemplo, esse é um dos livros que possivelmente eu vou falar a respeito dele, que eu venho estudando, que é a Ciência da Meditação, e tem outros livros que eu faço isso. Eu não transcrevo logo diretamente as informações, eu vou lendo, ou pelo menos eu termino o capítulo antes de transcrever para um papel à parte. E aí eu uso muito marca-texto. A quarta dica seria justamente você transcrever, ou seja, se você fizer como eu faço quando eu pego um livro desse, leio o capítulo inteiro e marco as palavras-chave, há um detalhe importante ainda falando sobre isso. Marcar palavras-chave, para muita gente isso é difícil num primeiro momento, tá bom? Eu sei que para muita gente isso é difícil, porque eu dou aulas de técnicas de estudo e quando eu dou orientação sobre elaboração de diagramas e mapas mentais, eu falo, poxa, escolhe uma palavra-chave e vai marcando essa palavra-chave dentro desse processo. Muitas pessoas dizem para mim, mas tudo é importante, eu não consigo escolher apenas uma palavra-chave. E aí quando você vê livros de estudo dessas pessoas, você percebe que essas pessoas, elas usam um marca-texto, mas elas não marcam uma palavra-chave ou um pequeno trecho do texto. Você vai ver que o material de estudo delas é todo pintado. Porque a pessoa não consegue reconhecer uma palavra que se destaque, que seja suficiente para trazer à tona toda a informação daquele trecho estudado. Então a pessoa tem dificuldade de sintetizar. E aí só existe isso a gente de repente pode tratar até em algum outro vídeo, mas só existe uma forma de você aprender a sintetizar e sintetizar bem, ou resumir bem. Treinando fazer isso, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, até você vai identificando aonde não reconheceu, vai treinando, vai tornando os textos mais pequenininhos, vai criando sínteses menores, faz isso 1, 2, 3, vai fazendo quantas vezes forem necessárias, você vai descobrir que vai conseguir chegar num resumo bem feito a partir do treino e da prática da síntese, do resumo. Então, cuidado com esse negócio de marcar tudo, porque não é isso que eu estou propondo, tá? O que eu estou propondo é marcar palavras-chave. E logo na sequência a quarta dica é, transcreva isso para um papel. Você faz isso nas suas anotações, aonde você vai fazer isso? Tem um caderno específico? Quem faz diagrama e mapa mental às vezes gosta de usar até caderno de desenho. Tem um caderno de desenho que você utiliza para fazer todas as suas anotações e lançar as palavrinhas-chave organizadamente. Faça essa transcrição na nossa quarta dica. E por último, a nossa quinta dica, que seria o último passo nesse processo, é você fazer a leitura que nós chamamos de leitura de revisão. Ou seja, será que as minhas anotações estão totalmente bacanas, totalmente legais, completinhas, etc? Só tem um jeito de a gente descobrir. É você fazendo, passando o olho rapidamente de novo no texto, fazendo uma releitura, que eu vou chamar de releitura de revisão, e olhando as suas anotações e comparando com o texto, olhando a anotação, comparando com o texto, olhando a anotação, comparando com o texto. Quando você faz isso,
pode ser que no meio desse processo você perceba que deixou passar, né, na sua leitura, nas suas anotações, ou quando marcou o texto, que você deixou passar uma informação importante e essa informação ficou vaga, você não tinha colocado, ficou um buraco aí entre, né, na ligação de uma ideia com outra que você colocou aí nas suas anotações. O que você deve fazer se perceber isso? Corrija sua anotação, inclua essa informação que você não havia percebido. Se dentro dessa revisão você percebe que alguma informação ficou fora de ordem, na forma como você colocou no papel as suas palavrinhas-chave, faltou na ligação de uma palavrinha com outra, você não encaixou direito e na revisão você fala, essa informação está meio fora da ordem. E você identificou isso, o que você deve fazer? Reorganize, apague, ajuste, coloque a informação no local que você considerar adequado, dentro do seu quadro de anotações, dentro da sua folha de anotações sobre aquele tema, e corrija e perceba e deixe o seu diagrama, vai limpando a sua anotação, a sua síntese, que você vai usar por diversas vezes depois para rever aquele conteúdo, para que ele fique fixo na sua memória e não seja esquecido. Para você que está se preparando para uma prova, para um concurso, para um exame, é aluno de uma universidade, está fazendo cursos e vai precisar passar por avaliações específicas, aquela informação precisa ser mantida na memória. A memória é um assunto que a gente vai abordar em alguma outra aula, ou em alguma outra videoaula, ou em algum outro vídeo deste canal. Mas para você manter essa informação você vai precisar fazer seus repasses e revisões, e essas anotações todas que você está fazendo serão muito utilizadas posteriormente dentro desse processo de estudo e para manter as informações na sua memória. Ok, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você veja e reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que você possa estudar de uma melhor forma, para que você possa fazer melhores anotações que serão utilizadas nos seus processos de revisão de conteúdo. E conte comigo, deixe o seu comentário, se tiver alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários ou mandar no meu e-mail que está na descrição desse vídeo. Se você passou por aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, venha fazer parte desta família, eu conto com você dentro deste grupo e estou à sua disposição para servi-lo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Ok? Um grande abraço do professor Gasparetto e até o próximo vídeo.